vocês? Eu espero muitíssimo que sim. E o vídeo de hoje é diário com acne. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom, eu desde criança tinha bastante cravos. E por volta dos meus 13, 14 anos, começou a aparecer minhas acnes. Então eu fui acompanhada da minha mãe no dermatologista e para ver o que ela podia passar para que diminuísse aquelas acnes, né? E ela falou que não poderia fazer um tratamento porque eu era muito novinha e eu não ia ter a responsabilidade de passar os ácidos e passar protetor solar. Então, com receio dela, de eu não passar o protetor solar e acabar ficando com manchas no meu rosto, ela não me passou. E os mais velhos sempre falavam, passa água com arroz. E assim, eu fiz de um tudo. Eu lembro que com os 16, 17 anos, as minhas acnes pioraram. E era logo na época de ensino médio. Então, assim, era muito ruim. Você sabe como é que é adolescente, né? Tudo quer zoar, tudo quer brincar. Aí vai, faz aquela gracinha. E assim, a gente que tem a acne, a gente já fica se sentindo tão mal com aquele negócio ali exposto. Ainda mais eu tinha umas espinhas que vinham na ponta do nariz. Eu não usava maquiagem, então eu não conseguiria tampar. Então, assim, era bem horrível. Confesso que, assim, foi uma fase muito ruim pra mim. Eu comecei a parar de tirar foto. Dos meus 14 aos 15 anos, eu lembro que eu tirava muita foto, né? Hoje em dia, as meninas, né? Pose de quebrada. Na minha época, era o famoso biquinho. Todas as minhas fotos era bico. Bico pro lado, bico pro outro. E aquelas espinhas foram me deixando mais triste. Eu não conseguia mais ficar tirando fotos. Eu tinha muita vergonha. Eu só tenho fotos nos meus 16, 17 anos, assim, em grupos de amigos. Agora, assim, fotos minhas, sozinha, eu não tenho. E eu fiz muita receitinha caseira, muito. Eu lembro que eu via muito tutorial no YouTube de como tirar cravo, de como tirar espinha. Eu lembro que eu enchi o meu nariz de clara e papel higiênico. Eu já passei gelatina. Eu pegava pinça para tirar cravo. Eu lembro que eu passava pasta de dente nas espinhas para secar. Assim, mil coisas eu dava um jeitinho. Tudo que eu vi que falava que funcionava, eu testava. Então, assim, era uma loucura. Muita gente questionava se não era a minha alimentação. Então, eu cortei doces, frituras. Comecei a fazer academia porque dizia que diminuía. E assim, eu fiz de um tudo e nada disso adiantou. E eu continuava com aquele rosto, assim, pra mim era horrível, horrível. Eu me sentia muito mal. E foi aos 18 anos que eu iniciei o tratamento com acne. Eu fui procurar um dermatologista e lá ela me fez algumas perguntas. Se eu tinha caso na família de alguém que tinha acne, se eu usava anticoncepcional, se meu ciclo menstrual era regular, se eu já tinha ido no ginecologista. E eu fui conversando com ela, aí eu contei a ela que eu nunca tinha ido no ginecologista. E foi quando ela me deu o encaminhamento pro ginecologista e ela falou: ele vai te passar um anticoncepcional que vai ajudar a gente a combater essas acnes. E também ela me passou tetraciclina e alguns remédios de uso tópico para eu passar no rosto, sabonete facial e protetor solar. Eu fui até o ginecologista, que também me encheu de perguntas. E ele perguntou se eu tinha algum caso na família com diabetes, algum caso na família com trombose, se eu tinha relações sexual, se meu ciclo menstrual era regular. Aí eu confidenciei a ele que não, que tinha meses que eu nem menstruava, que às vezes era de 30 e 35 dias, 40 dias. E fui explicando tudo a ele, né? E foi quando ele me passou um anticoncepcional que eu tomo ele até hoje. Eu já tomo ele há um pouco mais de 5 anos. E logo no início, no tratamento, eu comecei a ver efeito. As minhas acnes começaram a diminuir. Eu fiz uso da tetraciclina, eu não lembro se foi um pouco mais de um mês. Eu não tenho noção, que eu já não me lembro mais, não me recordo. Eu tenho até hoje guardado todas as receitas. Se vocês quiserem, depois eu posso pegar e dar uma olhada e vir aqui e contar pra vocês quanto tempo eu usei a tetraciclina.
E fui assim o tratamento, né? Bom, de início, mil maravilhas. Eu continuei fazendo uso dos cremes tópicos até os meus 21 anos, que foi quando eu já estava no final já do procedimento de microagulhamento, tirando todas as cicatrizes que a acne tinha me deixado, já não tinha mais manchas no meu rosto e estava terminando de tirar aqueles famosos furinhos, né? E foi quando a minha dermatologista, numa das últimas sessões, falou que não estava conseguindo porque tinha uma acne ali perto e ela pediu que eu voltasse no outro mês quando não tivesse mais acne. Quando eu voltei no outro mês, o meu rosto estava cheio de espinha. Pra mim era como reviver tudo aquilo de novo que eu tinha passado aos meus 16 anos. Então, ela falou assim: "Bom, Stephanie, suas acne reincindiram e a gente vai ter que começar um novo tratamento." Ela falou que ia ser tratamento com Rocotan e que eu ia precisar fazer alguns exames de sangue para ver se eu poderia fazer uso do medicamento. Ela pediu que eu terminasse de usar os medicamentos que eu já vinha fazendo uso e fazer o exame de sangue enquanto isso. E eu fui lá, fiz o exame de sangue e continuei usando meus remédios. Quando terminou meus remédios, que eu fui lá para entregar o exame e a gente iniciar o tratamento, bum, veio a pandemia. E eu falei assim: um mês vai passar isso, né? E não. Eu fiquei ali durante a pandemia, assim, a pandemia ainda não acabou, né? Mas eu fiquei ali no início, né, nos primeiros meses, falando: não vou agora não, vou evitar. E assim, lá pra outubro, novembro, eu voltei para procurar dermatologista. Eu fiquei esse tempo todo sem querer pisar no hospital, com receio e tal. Então, eu voltei. Aí tinha que fazer tudo aquilo de novo. Ir numa consulta, aí elas pediram o exame de sangue, aí eu fui fazer o exame de sangue, aí esse rololô todo. Então, eu comecei a usar o Rocotan e eu já tô um pouco mais de um mês usando o Rocotan. E assim, o que eu tenho sentido até o exato momento é uma melhora muito grande. Porque assim, meu rosto tava do jeito que vocês puderam ver no vídeo que eu mostrei quando eu tava com um mês tomando Rocotan. E assim, eu sinto que meu rosto cada vez tem tido uma melhora maior. Então assim, eu já consigo ver bastante essas marcas assim de cicatriz de acne. O meu rosto está limpo. Tem aparecido uma espinha ou outra, mas eu ainda tô no meio do tratamento. Só que eu sempre tive muita espinha no meu rosto, no meu corpo, muito difícil aparecer e sempre era aquelas espinhas bem pequenininha. Sendo que agora estão aparecendo umas espinhas bem grandes. Eu ainda tô nesse processo. E assim que eu terminar o meu tratamento com o Rocotan, que a minha dermatologista falou que vai levar um ano, eu espero voltar aqui com o meu rosto limpo, sem nenhuma acne, sem precisar me esconder com maquiagem e contar pra vocês como foi a minha experiência com o Rocotan e finalmente terminar esse diário de acnes. E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também tem acne, conta aqui embaixo como é que tá sendo a sua experiência com a acne. Você também pode ir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e conversar comigo. Eu vou amar conversar com vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!